hoje o terceiro dia que a gente está percorrendo aí, né? Lembrando que a gente passou pelos estados de Indiana, Ohio, Illinois. Lá atrás, quando viemos há mais de 40 dias aí, no Ohio nós tínhamos um problema sério de estande de plantas, altura, falta de chuva, e agora a gente passou lá. As lavouras deram uma recuperada, porém continuam com um porte menor, né? A gente sabe que compensar essas plantas é difícil, apesar das lavouras estarem com uma aparência muito bonita. A gente sabe que lá a safra não terá uma quebra muito grande, mas também não será uma safra cheia aí que teve perdas. Já o estado de Indiana, as lavouras estavam melhores, né? Mas uma boa parte significativa também tinha o problema de porte de plantas e um pouco de estande. E quando você entra no estado de Illinois, você enxerga aí lavouras muito bonitas. Ali é um estado muito plano, com áreas grandes e as lavouras bonitas até. Vamos colocar na tela aí uma imagem de 40 dias atrás, quando a gente passou numa lavoura onde tinha divisa do soja e do milho, que a gente filmou da rodovia, não pôde entrar por conta da seca. E agora ontem à tarde, quando a gente passou lá e novamente viu essa lavoura da soja e do milho, para mostrar o contraste para vocês aí. E agora entramos no estado de Iowa, percorremos, paramos em algumas lavouras e agora estamos aqui indo para Fort Wayne, em Minnesota. Paramos nessa lavoura de milho aqui, onde vocês podem ver que nós vimos para trás aí, né, Ferri? Muitas lavouras amareladas aí, ó, como você vê aqui, as folhas secas embaixo, lavoura amarelada de milho. E tem grande sintoma, Ferri. Fala um pouco para nós aí, o que você acha que está acontecendo isso aqui, ó, principalmente com a ponta das espigas. Bom, aqui a gente vê claramente que parece ser uma deficiência de nitrogênio, talvez por algum excesso de chuva que lavou esse nitrogênio. Lembrando aqui, só cortando um pouco, Ferri, quando a gente passou aqui, na época estava só eu e o Vanderlei, justamente nos chamou a atenção essa região de Iowa aqui a partir de Des Moines, muito úmida, muito encharcado na época, e agora a gente está aqui e vê que o solo não está diferente. Então, nós estamos próximo ao município de Des Moines aqui, e realmente é uma lavoura que chamou a atenção. A gente parou aqui para dar uma olhada, apesar de a gente ter visto bastante lavouras mais amareladas nesse trajeto que a gente fez hoje pela manhã. A condição dessas lavouras entrando aqui em Iowa diminuiu um pouco de Illinois e de Indiana. Elas aparentam um porte um pouco menor, os milhos aparecem mais amarelados, pelo que a gente acompanha na estrada, que não é toda lavoura que a gente tem acesso para entrar. E adentrando numa dessas lavouras mais amareladas, a gente se deparou com isso aí, grandes chupetas no milho, né? Na ponta, né? No ponteiro dele, que a gente chama de chupeta. E um bacheiro bem seco, né? Um contraste bem grande que a gente viu nas lavouras de Illinois. Porém, não são todas as lavouras que estão desse jeito, mas as que são mais presentes, estão nesse estado. Aqui as propriedades são menores, então a gente tem uma dificuldade muito grande de entrar, porque se a gente for pedir autorização para todo mundo não dá tempo, então a gente não consegue parar para fazer imagem muito fácil. Mas também na soja, né, Ferri, vimos sojas também amareladas, né, com sintoma aí, talvez de deficiência de nutrientes pelo excesso de chuva, uma soja que sofreu diferente do que a gente viu aquela vez lá, provavelmente porque teve excesso de chuva após nós termos passado aí, lixiviado alguns nutrientes. Aí, pessoal, a gente tá numa lavoura aqui, as espigas bonitas, ó, uma espiga grande, mas vamos ver como é que tá a situação aqui, ó. Essa até que tá bonita, quase encheu bem, ó. Uma espiga muito bonita, grande. Vamos ver a próxima. Ó, aqui já tem a chupeta, a famosa chupeta. É um sinal aqui que faltou nutriente para encher esse grão. Aí a dúvida é, essa chupeta é por conta do excesso da chuva, né? Atraso na aplicação de adubo ou adubação insuficiente. Essa lavoura, mesmo com uma boa aparência aqui, ó, ela tem ainda chupeta, vai faltar para encher grão, ou seja, uma produtividade reduzida. E lá para trás a gente viu lavouras que não estavam verde assim, muito mais amareladas. Então, com certeza o estado de Iowa aqui vai ter uma perda aí na produção de milho, surpreendendo nós, porque a gente esperava que aqui seria um dos grandes cases aí de sucesso dessa safra desse ano aí, 2023,
por conta que era uma região que estava úmida quando a gente passou há 40 dias atrás. E agora, ó, aqui até que enfim uma espiga bonita, mas aqui conforme você abre, tá faltando nutriente. Estamos em mais uma lavoura de milho aqui no estado de Iowa. A gente parou aqui para ver essa lavoura pelo dano da chuva de pedra. Conseguimos encontrar um produtor aqui, o dono da propriedade, conversamos com ele. Ele falou que deu uma chuva de pedra muito forte na quinta-feira, uma chuva bem anormal, atípica. E perguntamos para ele também sobre como que está o ano. Diz que tem sido um ano padrão, normal, para a região. Porém, a gente tem percebido em algumas lavouras que a gente parou essa chupeta. Porém, tem outras que não tem, né? Então, a gente tem percebido que a região aqui de Iowa, sentido ao norte, tem mais lavouras amareladas que sentiram de alguma forma o ano, né? Então o soja aparentemente para cá tem mantido um padrão, não dos melhores igual em Illinois e Indiana, porém a gente tem visto um padrão de lavoura bem uniforme, com alguns pontos mais amarelados, principalmente na cultura do milho a gente percebe aqui. Então a gente percebe que vai ter uma quebra. Aqui é uma chuva de pedra, a gente sempre sabe que são danos locais, né? Isso não é generalizado, porém essa lavoura vai ter uma perca de produtividade, principalmente no enchimento de grão, apesar de apresentar bastante chupeta aqui. Então, finalizando nosso relatório do dia, a gente vê que conforme a gente foi adentrando o estado de Illinois e mais subindo ao norte, as condições das lavouras não são tão boas quanto a gente esperava que se mantesse, justamente pela primeira visita que o Lucas fez aqui e o relato de boa umidade nessa região. Talvez até o excesso de chuva causou esse amarelecimento com a deficiência de nitrogênio. Continue nos assistindo nas redes sociais, que amanhã estaremos fazendo novos informes das situações das lavouras aqui do estado de Iowa e também no Minnesota.